houve um pronunciamento de J.D. Vance ontem feito no canal do Charlie Kirk, tá? Corajoso e claro, tá? Eu abordei isso, então que se você está no Variety Plus, você já teve acesso a um belíssimo áudio meu tratando disso, mas eu vou ampliar um pouco isso com as repercussões e com as discussões que nós estamos tendo sobre o assunto, tá? O J.D. Vance, que é o vice-presidente americano, o provável sucessor do Donald Trump na próxima eleição. Falo de provável porque nunca duvide de uma ideia do que pinte na cabeça do Trump dele mesmo concorrer à reeleição, caso ele tenha condições de vencer e, enfim, caso ele se sinta confortável em alterar a legislação americana. Mas o mais comentado é que o J.D. Vance é o sucessor natural. O J.D. Vance é um cara que vem sendo muito mais resoluto à direita e que vem apontando, vamos dizer, um aprofundamento do caminho à direita do Partido Republicano e do próprio movimento MAGA. Onde eu quero chegar com isso, tá? O J.D. Vance, ele comentando sobre a morte do Charlie Kirk, ele fez um desenho muito inteligente e apontou culpados. O que ele fez? Ele falou, olha, tão logo morreu o Charlie Kirk, um veículo de imprensa, eu não sei se é The Nation ou The National, tem que pegar a lista se é The Nation ou The National, dá um Google, vai ver tem os dois, é só procurar The Nation ou The National, é um jornal antigo, acho que é esse aí, The Nation, isso, fundado por abolicionistas em 1865, é um jornal antiquíssimo, ele existe ainda hoje e ele é bancado pela turma do George Soros também, né? Fundação Ford, Fundação Soros, a Fundação Open Society. E este site, né, que é um jornal, The Nation, ele soltou um artigo muito espírito de porco, zombando, fazendo troço da morte do Charlie Kirk. Então o J.D. Vance, ele começa falando disso. Veja, esse jornal, que basicamente está presente na história americana há muito tempo, né? Esse jornal, ele foi instrumentalizado, estava fazendo piada com o nosso Charlie Kirk. E esse jornal recebe dinheiro destes grandes financiadores de movimentos revolucionários, vamos colocar aqui nesses termos, e violentos ao redor do mundo, que é o Soros, ele também cita a Fundação Ford. Então ele vai fazendo essa construção, e aí ele vai explicar que existe uma série de movimentos que são antidemocráticos, são violentos, que praticam a violência e que preconizam a morte, e que esses caras, eles usam dinheiro tocado por fundações como o do George Soros, quando não dinheiro público. E isso ele também lembra que o próprio George Soros, né, que vive de, vamos dizer, renúncias fiscais e tal, também faz uso de recurso público nas iniciativas dele, e aí depois ele opera dentro do que interessa. Então, ele faz uma lembrança, e é inteligente, e é importante ele fazer isso, e vale aqui um paralelo, isto acontece ipsis literis no Brasil, isso acontece do mesmo jeito aqui no Brasil, talvez uma mudança aqui, outra ali, mas isso também acontece. E ele prossegue também dizendo que a questão da violência política, ela é muito mais presente no campo da esquerda que da direita, e ele traz para isso uma pesquisa que saiu que mostra que um esquerdista é muito mais propenso, muito mais, não é nem que é próximo, é muito mais propenso a aceitar a violência política contra o adversário de direita do que um direitista com um de esquerda. Logo, ele explica, não existe isso, nós temos um problema de polarização, não tem. Você tem um lado aceitando a violência política contra o adversário e comemorando, que é o esquerdista, e do outro, você tem, vamos dizer, apenas um pequeno percentual pensando dessa maneira. Logo, o problema está concentrado na esquerda. E logo, de acordo com ele, para que a gente possa unir os Estados Unidos e diminuir essas tensões políticas que dividem a nação, você precisa focar em quem está dando problema. Porque veja, você precisa focar em quem está dando problema, porque não é igual. Se não é igual, veja só, o seu trabalho tem que ser focado na esquerda. E isso é um raciocínio que ele fez, que é um raciocínio que a gente também faz aqui e que a gente precisa largar de ser trouxa. Porque o nosso campo, quando vai falar sobre política, fica tentando sempre falar assim, vou fazer equalizações aqui. Então, na hora de eu tratar de uma situação que já está desproporcional, eu trato com o mesmo peso, tanto um direitista quanto um esquerdista. Isso está errado, porque você não pode tratar desiguais de maneira igual. A esquerda é muito mais propensa à violência e ela comete a maior parte das ações políticas violentas nos Estados Unidos ou mesmo no Brasil. Beleza, e o direita tá aqui. Eu não vou falar, então eu vou fazer uma lei pra punir esse aqui. Não, a gente tem que focar agora nisso. Quais são as condições que permitem que esse cara cometa tanta violência e que ele tenha um discurso tão baseado em ódio? É financiamento? É o discurso universitário? É uma leniência por parte da justiça? É, sei lá, um discurso que talvez a gente está aceitando muito numa sociedade aberta, só que talvez ele não tenha que estar presente numa sociedade aberta? É um discurso de visionismo que trata essas questões de raça, sexo, gênero, blá, 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 como temas tão centrais que eles fazem com que famílias se odeiem?
O caso do Kirk é interessante pra gente discutir isso, pra fazer essa leitura do J.D. Vance aqui, tá? Porque o seu assassino, e isso vem permitindo que a esquerda seja malandra agora no jogo, eu acho que o Rizzo vai entender. O seu assassino é oriundo de uma boa família de direita americana. O pai dele era, acho que policial ou oficial. Xerife. Foi xerife, tá? Tinha um pastor, tinha uma família, ele tinha um círculo religioso ao redor da família. Bom, frequentou boas escolas, era um bom aluno. Naturalmente, assim, você olha e fala, entendi, ele é um branco anglo-saxão típico norte-americano. O rapaz, acho que é Tyler o nome dele, né, o assassino. Este rapaz ficou provado que ele se radicalizou online. Não sabemos uma razão, talvez, né? Depois descobriram que ele namorava um outro rapaz, que se identifica como um trans e talvez é um furry. Chequem aí se o namorado do cara era um furry, por favor. Mas que é um homem que acha que é mulher e gosta de se vestir de bicho. Ele, portanto, o rapaz, ele era um rapaz gay que namorava um outro rapaz. Aí alguém vai falar, não, se você namora um trans, você não é gay. Você é gay. O que você namora um cara ali, o cara lá era um cara que basicamente queria ser mulher e botava uma roupa de bichinho, né? Então, o cara era um cara gay que, por alguma razão, acabou entrando em células e núcleos de discussão política deste universo progressista, muito próximo do mundo trans, vamos colocar aí, de trans ativistas, namora e foi namorar um outro rapaz que se define como trans e acho que furry e gosta de usar roupinhas de pelúcia. Cara, o namorado dele é uma fursona, né? Fursona, é isso. Deve só descer ali. O namorado dele, mano, se identificava talvez por algum tipo de animal, né? Enfim, cara. Cara, Rizzo, você é um cara tão normal, você gosta de jogar futebol, você tá tomando seu energético. Tipo assim, você gosta de arroz, feijão, bife, batata frita, né? Sim. Você gosta de mulher. Tipo, olha lá, o Rizzo tá todo normal. Por que alguém gosta de um cara vestido de bicho de pelúcia? Eu não entendo você, porque deve ter no nosso público, eu tô falando aí que de repente, sei lá, 70% do nosso público gosta disso, sei lá, tem uns bizarros aí. Eu não entendo, eu sou tão convencional, galera, tem uma mulher bonita aqui. Pô, beleza, é uma mulher bonita. O que você gosta de comer, gente? Arroz, feijão, bife, batata frita. Eu sou muito convencional. Fórmula 1, eu gosto do Max Verstappen. Eu acho o Zico e o Pelé foda, sabe? Minhas preferências são tão comuns, Rizzo. Tá bom, gosto dos povos indo-europeus. Minhas nerdices são convencionais também. Então, esses caras aí, sei lá. Mas o fato é, esse cara foi radicalizado online. As últimas coisas que estão saindo nos Estados Unidos sobre a investigação, aí no caso do assassino, dão conta de que ele estava, vamos dizer, envolvido com alguns grupos, alguns núcleos de transativismo. O radicalismo dele não foi tão oriundo da faculdade, ele ficou pouco tempo na faculdade. Pode ser que ele tenha participado de algum tipo de núcleo ali que permitiu alguma radicalização com ele, mas foi mais online. Ele caiu em grupos de Discord desse universo da esquerda, e aí é muito engraçado, porque a esquerda aqui fica falando, o Discord, a radicalização, não, o 4chan, a ameaça incel. Ora, você tá vendo isso acontecer no campo da esquerda. Os últimos mass shootings, muitos dos atiradores recentes que a gente teve, que com destaque na mídia, eram trans, eram atiradores de esquerda já. Então, eu tô botando isso aqui pra falar o seguinte, este caso é um caso muito perigoso pra esquerda. Porque ficaram soltando aí, né, documentários sobre a ameaça incel. A ameaça incel, meu Deus, o incel isso, o incel aquilo. Mas no final do dia, os weirdos, os esquisitões, que gostam de coisas esquisitas e que estão se radicalizando e topando cometer crimes de violência, não são exatamente os incels que vocês imaginam. Então aí essa galera transativista à esquerda, inclusive, a esquerda tá tentando tirar o dela da reta, falando que o cara era de direita, porque ele usava vamos dizer, um discurso radical de internet identificado com a direita. Não, calma aí. Esse discurso, né, ou melhor, certo fraseado oriundo de games, certo vocabulário, ele é comum. Porque é um vocabulário geracional. Você fala, vamos supor, based, é uma coisa muito geracional. Eu já estou velho pra falar base, mas você vai encontrar gente à esquerda usando isso. Até memes você começa a ver intercâmbio, porque é uma questão geracional, ok? Então, oi, diga, Rizzo. Perguntaram no chat se for um furry de onça você gosta. A gente tem um furry de onça, é o nosso chefe, né? É verdade. A gente tem um furry de onça aqui, sim.
Confesso que nós não fazemos sexo com ele. Podemos colocar nesses termos? Nós não fazemos sexo com... Não temos atração sexual pelo nosso chefe, que é um furry de onça. Isto posto, nós temos um furry de onça aqui entre nós. Voltando para essa questão do J.D. Vance. O Vance, nesse sentido, né, nessa discussão que a gente estava falando, até todas essas interrupções aparecerem, ele propõe algum enfrentamento, e eu queria saber qual, porque nenhum tipo de projeto foi apresentado por eles para reduzir essa desproporção que eu comentei, em que uma esquerda, ela é violenta, ela tem um discurso violento, ela prega violência, ela prega, vamos dizer, um tipo de enfrentamento que cruza qualquer linha do aceitável, ou seja, eles são os maiores responsáveis pela polarização. Mas isso talvez altere certas premissas daquilo que a gente conhece como democracia americana. De fato, eles fazem uma defesa intransigente da liberdade de expressão, isso está no DNA deles. Isso não está no DNA latino, por exemplo, ou de outras expressões democráticas do próprio Ocidente. Não está. Mas faz parte muito deles, é uma característica muito anglo-saxônica. Eles vão mexer nisso? Eles vão mexer nesses financiamentos? Porque a própria liberdade de financiamento que ONGs, instituições têm lá nos Estados Unidos é uma coisa muito única. Eu acho que essas coisas são utilizadas para interferir, sim. Isso é utilizado como uma arma de guerra híbrida e isso enfraquece as nações. Então os Estados Unidos estão enfraquecidos por dentro com base nessa agenda. O Brasil está enfraquecido por dentro com base nessa agenda. E esse tipo de coisa tem que ser coibido porque nós estamos vivendo consequências muito ruins para aquilo que a gente chama de democracia. Eu não tenho problema nenhum na existência de uma esquerda democrática. Não tenho medo porque a gente ganha o jogo deles dentro da democracia. Agora, o que eu tenho problema é com uma esquerda que recebe dinheiro gringo para defender coisas pouco democráticas e sabotagem pura e simples. Por exemplo, o dinheiro que venha para cá para fomentar guerra racial. Veja, essas ONGs que atuam, a maior parte das ONGs que atuam em causas raciais, eles pregam, no fundo, um enfrentamento que é dicotômico e insolúvel entre raças, de modo a tornar o Brasil um país impossível de ser vivido e convivido entre diferentes. A lógica do racismo estrutural. O que o Silvio Almeida prega no final é o seguinte: se o racismo é estrutural, todas as nossas estruturas estão tomadas pelo racismo, e o racismo é uma coisa errada, todo mundo vai concordar, logo você tem que derrubar as instituições. E adivinha onde isso vai terminar? É uma proposição revolucionária. Então o Silvio Almeida é levado a sério, sendo ele próprio um revolucionário. E a gente já sei, não, o STF usa teses do Silvio Almeida. Olha que coisa absurda. O STF usa teses do Silvio Almeida. Então, essas proposições não fazem nada bem pra gente. E elas já contaminaram aquilo que a gente chama de democracia. Eu citei esse exemplo, vou voltar de novo para essa questão racial. Quando é colocada a questão, por exemplo, não existe racismo reverso, que é um termo que eles criaram. Não, existe racismo. Racismo assim, se você cometeu se você foi preconceituoso com alguém, impediu alguém de entrar numa loja por uma questão racial, ou distratou um sujeito, ofendeu ele por questões raciais, isto é um crime de racismo. E não importa quem ofendeu quem. Mas essa turma fala, não, veja só, nós temos uma interpretação marxista em que só há racismo se é de branco contra qualquer outra etnia, porque o branco está numa posição hipersuficiente. Cara pálida, não é isso a definição de racismo. Isso é uma definição, isso é uma hermenêutica marxista sendo utilizada sobre uma estrutura formal, legal, e sobre o entendimento comum que nós temos dentro do Estado. Então, para eles, por exemplo, um negro ou um índio são incapazes de ser racistas. Eles são incapazes de entender que existem etnias diferentes e que ele pode eventualmente destratar. Então, não está, vamos dizer, não está instalado na mente de um indígena ou de um negro isso. E isso é um absurdo. É óbvio que eles não pensam nisso. O que eles estão pensando é apenas em correlação de força. Porque a esquerda, para ela, a única coisa que interessa é poder e correlação de força. Então, eles já contaminaram. A água, o poço já está contaminado. Tudo foi contaminado com a ideologia, com a perspectiva deles. E aí você não tem muito o que fazer. Tá? Para resolver isso, a proibição de certo discurso e certa prática. Tem que ter, da parte do parlamento, uma retificação das nossas leis para que essas interpretações extensivas, baseadas em conceitos marxistas, não ocorram. Então o juiz não pode julgar um caso, eu estou pegando esse caso do racismo, baseado nisso. Não pode. Isso não significa, por exemplo, que o Estado não possa ter um papel de tentar promover, vamos dizer, e alicerçar aquilo que é diferente, ou que está numa posição menor. Por exemplo, mulheres são mais frágeis.
Você imagina, por exemplo, que, ok, participação no exército não precisa ficar restrita, quer dizer, não tem que ser obrigatória para mulheres como é para homens. Você pode falar, homens e mulheres têm posições distintas. Homem é hipersuficiente em termos de força física. Então você pode ter legislações em algumas matérias específicas para um e para outro. Acho que uma agressão de um homem numa mulher tem que ter um agravante. Acho. Opinião minha. Entendeu? Dito isso, veja só o que eu tô colocando aqui. A lógica de você criar cisões dentro da sociedade entre homem e mulher, hétero e gay, negro, branco, tudo aquilo que a gente já sabe, é uma lógica intencional com o objetivo de fomentar um divisionismo, uma desconstrução das estruturas internas, de modo a algo novo brotar, que é tudo que a esquerda sente, algo novo vai brotar daí, uma nova estrutura política. Pois bem, tá dando merda, tá dando muita merda, e não tá fazendo bem pra ninguém. A esquerda, no fundo, como esse discurso é um discurso muito doente, é um discurso rancoroso, a esquerda ela está empoderando um exército de pessoas, em geral, com problemas mentais, e ela está entregando para essas pessoas com problemas mentais, pessoas com problemas de depressão, pessoas que se radicalizam porque são burras. E nunca duvide do incrível poder de uma pessoa burra ser radicalizada. Conheço muitas. Aquele, sei lá, lembra daquele homem que ficou lá na frente do caminhão, que foi levado lá? Aquela turma que tava rezando pro pneu, as tias do Bolsonaro na frente do quartel. Aquelas eram pessoas que não eram muito providas de inteligência. Um cara que, sei lá, um black bloc que tá lá quebrando, aquilo não é um sujeito muito inteligente. Ele tá se arriscando, tá botando a pele dele em risco por algo que ele nem entende, atendendo aos interesses de pessoas que ele nem conhece. É um tolo, é um tolo. Os tolos estão aí. E o discurso radical chega nos tolos. Ele chega no tolo, o discurso radical chega no doente, no maluco. Veja, eu vou pegar casos de violência política poderosos recentes que aconteceram nos Estados Unidos. Alguém consegue explicar algo mais maluco do que foi o Black Lives Matter nos Estados Unidos? Foi permitido, meus amigos, que cidades inteiras fossem devastadas em manifestações que se tornaram pilhagem, era saque e pilhagem. Né? Do início, morreu o George Floyd, uma loja de TV. Aí roubava a loja de TV. Morreu a loja de Floyd, vou assaltar uma casa. Entendi. Usaram aquilo como desculpa para pilhar as cidades. E aí os caras estavam pilhando, eles não podiam ser punidos, porque aí você era racista. Foi um surto maluco que a sociedade americana teve. Algumas cidades entraram tanto nessa pira que elas começaram a fechar departamento de polícia. A gente viu, não sei se foi em Seattle, a ideia de, não, vamos criar uma nova cidade, ou a cidade não vai ter governo. Que porra é essa? Eu mostrei aqui outro dia, não sei se o Riso consegue levantar, acho que não tem. As estatísticas de criminalidade envolvendo a autoria de negros, porque elas saltaram o Black Lives Matter, porque basicamente, assim, desmontaram parte do aparato punitivo, e começaram, parte dos juízes, a ter medo de punir. Porque, não, você vai ser racista se você punir o cara. E aí quem é criminoso falou, cara, eu vou cometer mais crimes. Então os mesmos criminosos cometeram os mesmos crimes. Um exemplo agora de um cara que estava solto recente é o cara que matou a Irina, aquela ucraniana. É um cara que já vinha, vamos dizer, cometendo crimes em série. Esse cara estava confortável em cometer crimes. Então quando a gente olha isso, esse discurso progressista, woke, esse divisionismo na sociedade que se vale da liberdade de expressão, que se vale dos direitos civis, que se vale das instituições como a universidade, do judiciário. Esse discurso é um discurso que está matando o Ocidente. No Oriente, ou seja, a Rússia, a Polônia, vamos botar aí, né? Ela olhou e falou, não quero. A Hungria, não quero. Mas da Rússia pra lá, ninguém falou assim, não vai ter isso. Isto é suicídio. Isto é suicídio puro e simples. É suicídio cultural, suicídio civilizacional puro e simples. E, cara, ninguém tem que aceitar esse suicídio cultural e civilizacional e ponto. Não aceitem isso. Nós não temos que aceitar. Você pode ser democrático e não aceitar isso. É isso que a gente está propondo. Assim, a gente veio ontem com um projeto de lei muito legal. Foi ontem que a gente lançou ou foi anteontem isso? Foi ontem, né? Ontem foi segunda. Ontem foi segunda. Ontem foi segunda. Ontem a gente lançou um projeto de lei, tá? Muito bacana, que vai exatamente nessa linha. Qual é o lance do projeto de lei? Nós vamos equiparar, tá, essa acusação de nazismo ou fascismo contra um adversário político ao crime de incitação ao crime. Artigo 286 do Código Penal. Portanto, há no ânimos de alguém que chama outrem de nazista, o ânimo de incitar o crime contra ele. De colocar um alvo na testa dessa pessoa para que essa pessoa seja alvo de violência. Esta equiparação tem consequências.
Porque se a pessoa alvo desse insulto é alvo de uma violência, aí aquela pessoa que insultou ela como nazista responde como coautor. Entendeu? Você desmonta uma indústria baseada no ódio em que esse sujeito, tipo Jones Manuel, falar, fulano é nazista. Aí outro vai lá, comete o crime e ele fica olhando. Não, não, não. É coautor, é corresponsável. Este tipo de ação tem consequência. É o Nando Moura que faz isso com a gente. Ou seja, se alguém nos agredir, o Nando Moura vai responder como coautor. Essas pessoas como o Jones Manuel, todos. Porque eles não fazem à toa. O objetivo é colocar uma marca na pessoa pra depois, inclusive, justificar o crime. Ah, o crime aconteceu, mas o cara era um nazista, né? E contra nazista tudo é válido.